Olá pessoal, tudo bem? Em todos os vídeos que eu já fiz até aqui, eu já falei de vários assuntos relacionados à vida cristã, nosso cotidiano, mas eu nunca parei para contar um pouco da minha história, das minhas experiências com Deus, da forma em que Deus me chamou, da forma em que Deus ele me encontrou. E de como Deus mudou completamente o rumo da minha vida. Eu me chamo Jéssica Siqueira e hoje eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo para ouvir um pouquinho da minha história e quem sabe aí se inspirar. Vamos lá? Eu acredito muito que a nossa vida ela pode ser prova de que Deus ele age na história e de que ele age sobre a vida do homem quando o homem deixa Deus agir. Eu não lembro assim exatamente a data em que eu me converti ao Senhor, mas foi por volta de 14 ou 13 anos, se eu não me engano. Talvez ali no ano de 2011 para 2010, 2011, não lembro muito. E eu lembro que eu tinha algo comigo antes de me converter, que eu sempre falava, o dia em que eu entrar pra igreja, né, que eu virar crente, eu não quero me desviar, eu nunca vou me desviar, porque eu via, tipo, vários jovens indo pra igreja, um dia dizendo que era cristão e depois, no outro dia, já, sabe, fazendo várias coisas erradas. Eu disse, eu não quero ser que nem eles, eu não quero dar um mau exemplo, um mau testemunho, sabe, sobre quem Deus é. E desde lá até aqui, até os meus 24 anos, né, pra glória de Deus, eu nunca me desviei, Deus sempre me sustentou até aqui, graças a Deus por isso, porque sem Ele nós nada somos. E eu lembro de uma situação muito engraçada, né? De que quando eu era recém-convertida, eu era adolescente ali ainda, eu estudava, tava terminando, eu acho, meu ensino fundamental. E eu era, sabe aquela crente fominha por Deus? Era fominha. Onde tinha oração, onde tinha alguém falando da palavra, eu queria estar no meio. Tem uma célula, eu quero estar no meio. Tem um encontro, eu quero estar no meio. Eu tinha fome, sabe? De conhecer Deus, de entender mais da palavra dele, de me aprofundar mais. Até porque minha primeira experiência com Deus foi no encontro com Deus. Nesse tempo na minha antiga igreja, né? Eu tive essa experiência lá. E ali Deus me tocou de forma tão profunda, sabe? Eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Ali eu pude conhecer o amor de Deus, ali eu pude entender que Deus nos ama, eu pude receber o amor de Deus e ser selada com o Espírito Santo. E desde ali a minha vida realmente nunca mais foi a mesma. Minha forma de pensar, de viver nunca mais foi a mesma. E eu era a única convertida naquele tempo na minha casa, né? E incrível, porque eu era jovem, adolescente, e adolescente sabe que tem várias tentações, sabe? Várias dificuldades, né? E ali eu resisti com a ajuda do Senhor firme, né? Sem me deixar abalar pelas coisas do mundo ou pelas palavras mesmo que às vezes eu ouvia ao redor dos amigos, familiares, enfim. E eu lembro que uma dessas situações, uma amiga minha, o nome dela era até Rafaela, ela estudava comigo, e ela disse assim, bah, Jéssica, tem um profeta ali na casa de uma tia minha que mora ali no morrinho, ali em cima. Esse tempo era um morro já perto da minha casa, ali em cima, vamos lá. O cara, ele revela tudo, ele tem o dom de cura, ele fala tudo que tu faz na tua vida. Teu RG todo ele te fala. Então eu bem curiosa, né, tipo assim, faminta também de entender mais esse lado, de entender como que Deus se movia ali profeticamente, como que Deus fala, né, eu tava conhecendo. E eu fui e levei uma outra amiga ainda junto, colega junto, e nós chegamos lá. E eu lembro como se fosse hoje da experiência que eu tive ao chegar, sabe, naquele lugar. Quando eu atravessei o portão daquela casa, era uma casa simples. E, sabe, a sensação assim era de que o céu estava ali, que o céu tinha descido e estava naquele lugar. Era uma paz, sabe? Era uma presença de Deus, batia um vento, uma brisa naquele lugar. Eu lembro que aquele homem era um senhor já, idoso, cabelo bem branquinho, vestido com uma roupa bem branquinha. E ele tava lá junto com umas outras senhoras fervorosas de oração, sabe aquela senhora do cocó? Que você olha, ela entra por uma porta, você sai por outra, que você sabe que vem revelação do seu lado. Enfim, e ele tava ali sentado, de repente nós entramos, eu e minha amiga ali meio assustada, meio assim desconfiada, e sentamos ali do lado deles, conversamos um pouco. De repente ele levanta e ele fala, posso orar por vocês? E começa a orar por nós. Eu lembro que a minha amiga tinha um problema de coluna, essa minha amiga na época. E eu lembro que ele falou assim, você tem problema de coluna, né? E ela começou a chorar, sentir a presença de Deus e disse sim. Daí ele foi lá e pediu pra uma outra mulher, senhora, tocar na costa dela e ele fez uma simples oração, pedindo pra que Deus curasse. De repente Deus curou e ela não sentiu mais dor e desde ali ela ficou livre daquele problema de coluna.
Eu também tava com uma dor de cabeça bem forte. Eu lembro que ele, assim, também tocou na minha cabeça e orou e simplesmente repreendeu o nome de Jesus e a dor foi embora na mesma hora. Eu fiquei assustada, disse, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E ali eu pude ir experimentando realmente o poder de Deus e conhecendo mais sobre esse poder de Deus. E enfim, eu lembro que ali ele revelou várias coisas sobre a vida da minha amiga. E daí chegou a minha parte, a minha hora. Assim, meu Deus, agora o cara vai revelar tudo sobre mim. Meu Deus, perdoa meus pecados, perdoa tudo que eu fiz de errado. E eu lembro que uma das coisas que o Senhor falava pra mim através daquele homem era que eu seria uma grande missionária. E que... Vou tirar esse aqui também, o quente. E que eu iria trabalhar com meu esposo em missões transculturais. Né? Missões transculturais e que meu esposo seria alto, bonito e inteligente. Eu disse, o que? Meu Deus, não sei nem o que é missionário, muito menos transcultural. E eu sou nova, terminando ensino médico, vou pensar em marido. Quando é que esse marido vai chegar, meu pai? Enfim, Deus fez a promessa, o tempo passou-se o tempo, né? E eu tava ali naquela igreja, na minha antiga igreja, como eu disse, eu já trabalhava lá com células, cuidava de outras meninas, então meio que eu esqueci, deixei de lado essa promessa, é porque minha igreja não tinha muito foco em missões, não falava muito, não abordava muito esse assunto, né? Enfim, era mais ali missão mesmo no bairro, de evangelizar o bairro e tudo, enfim, de fazer missão ali, né? Ali. E eu não tinha uma visão de ir pra outros lugares assim, né? Muito distante. Daí quando foi em 2015, teve uma conferência profética, eu lembro que eles falavam sobre missões. E tinham vários pregadores de fora, né? Pessoas de fora. Até mesmo ali da minha cidade, tinha um grupo de missionários, eles ministraram naquela conferência. E assim, foi sobrenatural, a presença de Deus, sabe, naquele ambiente muito forte. Todos os dias, que foram 3 ou 4 dias de conferência. Eu lembro que em um dado momento, nessa conferência, tinha um jovem missionário ministrando. E ele falava a respeito de Samuel, né? E eu lembro que ele cantava ali, profeticamente, Deus cantava através dele, falando, Samuel, Samuel, onde está você, Samuel? Eu lembro que um momento ele começa a ministrar e falar assim, Deus me diz que aqui nesse lugar existem jovens missionários, pessoas que têm o chamado missionário, que um dia receberam o chamado missionário, mas que se esqueceram desse chamado. E eu comecei a pensar, meu Deus. E eu comecei a sentir algo no meu coração, sabe? Disse, meu Deus, eu acho que é comigo. Comecei a sentir um fogo, algo diferente. Disse, mano, será que Deus está falando comigo? Daí eu comecei a lembrar das palavras daquele Senhor, sabe? Me falando assim, que era missões transculturais, que eu seria missionária. Eu disse, meu Deus, será que é isso mesmo? É isso que o Senhor tem pra mim? O que é ser missionário? Como é isso? Eu já tinha ouvido ao longo das ministrações, da conferência, sobre o que era missões e tudo, né? A forma que Deus agia através de missões. E ele falou, vem aqui na frente. Eu disse, Deus, não vou não. Não vou. E fiquei, sabe, com medo, fiquei receosa, pensando, meu Deus, o negócio de ser missionário tem que largar tudo pra trás, largar a família, largar tudo, largar... Não vou. Daí, de repente, e Deus, o Espírito Santo ali, sabe, vai, né, eu tenho algo com você. Eu disse, eu vou lá na frente pra ver se é isso mesmo, se é isso que Deus tem pra mim. E eu me lembro de quando eu cheguei lá na frente, no altar, eu comecei a orar, disse, Deus me confirma, se é tu que tá nesse negócio, você vai falar comigo hoje. Se for tu, eu me rendo. E eu lembro que ele começou a orar, aquele rapaz orando por missões pra Deus ativar o fogo, sabe, do nosso coração, nos despertar pra isso, pra evangelização das nações e tudo. E eu lembro que de repente eu tenho uma visão. Eu vejo mulheres paquistanesas e crianças paquistanesas. Só que eu não entendi isso. Por que eu tô vendo esse negócio, meu Deus? Daí, de repente, o rapaz que tá lá na frente ministrando fala, os paquistaneses clamam. Quando ele fala isso, parece que o céu se abriu, sobre mim. Caiu um peso sobre mim. Eu me lembro de cair de joelhos. Só me vi no chão, gritando, como se Deus estivesse rasgando meu coração. E eu gritava, e dizia, Deus, eis-me aqui, envia-me. Eu irei, Senhor. E eu só me lembro daquilo. Depois daquilo, os meus dias nunca mais foram o mesmo. E eu lembro de que acabou a conferência e tudo, ainda permaneci ali na minha igreja local. E eu reuni alguns jovens para orar e tudo, e fazia movimentos de oração. A gente chegou aí pras ruas, eu reuni todo mundo, vamos pro centro evangelizar os mendigos. E existia um fogo dentro de mim que eu precisava anunciar as boas novas do Cordeiro, sabe? De que Cristo estava vivo. Só que chegou um momento que já não cabia mais, sabe? A igreja que eu tava era uma bênção e tudo. Hoje a igreja é grande, é super relevante. Eles têm igrejas implantadas até na África. Mas naquele momento eu não cabia mais ali, sabe? Deus queria algo, me levar além. Deus tinha algo diferente pra mim. Então eu lembro que Deus me tirou daquele lugar, né? Eu não saí debaixo de rebeldia porque
né? Eu pedi a bênção dos meus líderes, meus antigos pastores, eles me abençoaram até hoje. Né? Eu amo minha antiga pastora, ainda tenho contato com ela. Se eu for na casa dela, ela me recebe com o maior carinho, o maior amor. E assim, eu não saí como rebelde, porque realmente, né, hoje em dia a gente sabe que aí no Brasil tem um movimento de desigrejado. Eu saí em rebeldia, eu saí porque realmente o Senhor queria e tinha algo diferente pra mim. Então eu fui e acompanhei esses jovens missionários, né, eles tinham uma base missionária lá na minha cidade. E ali eu fiquei servindo com eles durante um ano, né, tive contato com povos ribeirinhas e indígenas. Fiquei servindo e ajudando e sabe, o meu coração realmente, meu Deus, até hoje queima pelos povos indígenas e é algo que só Deus pode acender no nosso coração, porque não é todo mundo que se dispõe, não é todo mundo que tem coragem de deixar a sua casa, seu conforto e ir pro meio do mato e viajar para pregar para um povo distante que às vezes mal fala a tua língua ou nunca ouviu falar de Jesus, né? A gente sabe que antigamente na história muitos missionários morreram, foram mortos por tribos indígenas, né? Canibais que não entendiam, né? Achavam que ele estava ali para roubar algo deles, enfim, né? Então eu tive esse contato, sabe? Deus mesmo me ativou, queimou muito meu coração pra isso. Só que passou um tempo, depois desse um ano, teve uns problemas lá nesse lugar e Deus acabou me tirando de lá também, porque Deus queria fazer algo novo na minha vida, queria que eu entrasse num novo ciclo, eu acredito assim. Então Deus me tirou de lá e eu comecei a orar e buscar a direção de Deus. Deus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Sair da minha antiga igreja, larguei tudo e agora saí meio que de casa, né? Fui lá mesmo, fiquei integral nesse lugar, de vez em quando eu ia na minha casa. E Deus disse que eu precisava voltar pra casa, então eu voltei. Daí depois eu comecei a orar, se Deus me dá a direção. Daí Deus me dá uma direção de que eu procurasse uma pastora que também era líder nesse movimento, né? Desse movimento de missões lá, que estava nessa conferência. Eu entrei em contato com ela, perguntei, eu sabia que ela tinha uma igreja, falei, eu preciso de um lugar pra congregar e tudo, e como é que eu faço? Eu disse, pode vir. Daí, a partir desse momento, ela me apresentou os meus sogros, que já estavam lá na igreja, já dirigiam essa igreja junto com eles. E lá eu fiquei, né? Lá Deus me colocou e foi através de lá que eu conheci o meu esposo, né? Que eu estou casadíssima, pra glória de Deus. E se você chegou até aqui, eu não posso deixar de pedir para que você deixe o seu bendito like, que você se inscreva no canal, ative o seu sininho, por favor, para que quando eu subir vídeos novos a notificação chegue para você, porque eu acho que não tá chegando, tá? Ative o sininho ali e continue me acompanhando aqui até o final. Então, gente, é isso, a minha história bem resumida até aqui. Existem mais detalhes de mais coisas que aconteceu depois, de como eu conheci o meu esposo, de como eu me envolvi nessa igreja, de como depois eu viajei para outros lugares e como hoje eu estou até aqui, né? Hoje eu não me considero assim, eu estou ativa num campo missionário com uma missionária integral, não, porque hoje eu estou aqui, estou casada, trabalho, né, e tudo, mas eu acredito que você pode fazer de qualquer lugar que você esteja o seu campo missionário. Você pode anunciar as boas novas do Cordeiro em qualquer lugar que você esteja. Né? E tem muitas promessas de Deus ainda sobre a minha vida, de que Deus me levaria às nações e tudo. Eu estou aguardando, eu creio que eu estou num tempo de processo, onde Deus está construindo algo dentro de mim, sabe, dentro do meu esposo, nos preparando para que futuramente talvez a gente viva integralmente para a obra de Deus, mas por enquanto estamos aqui. Eu estou muito em paz com isso, nós temos muita paz com isso, de que Deus está cuidando do nosso futuro, que a gente não precisa se preocupar e que a gente não está estagnado na obra de Deus, sabe? Mas que Deus está nos guardando, nos preparando para um momento na história. Então, eu creio que é isso. E eu quero terminar aqui o vídeo lendo Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4, que diz assim, 4 ao 9. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu, não diga, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, põe as minhas palavras na tua boca. Amém? Muitos estudos relatam que Jeremias, né, provavelmente ele foi chamado por Deus por volta ali dos seus 17 anos, né? Jeremias, ele foi um profeta de fogo, foi um profeta de lágrimas, um profeta que clamava por arrependimento, que chamava o seu povo a arrependimento, né, a nação de Israel a arrependimento.
Então Deus chamou Jeremias muito jovem, sabe? E a gente sabe que nessa fase de juventude é um momento que a gente tá ali meio confuso, meio perdido, meu Deus, né? Como é que vai ser meu futuro, meu amanhã, isso? Deus, naquele momento, encontra Jeremias e fala, tu vai ser meu profeta. E Jeremias olha e fala, o quê, Deus? Como assim? Impossível, eu sou apenas um menino. Ah, escolhe outro. Deus diz, não, é você. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Tu és o meu profeta. Eu te coloco sobre as nações, como autoridade sobre as nações. Né? Então Deus podia reinar através de Jeremias e anunciar suas palavras através de Jeremias, mesmo ele sendo apenas um jovem, né? Deus o chamou. Eu acredito que foi isso também que Deus fez comigo e é isso que Deus deseja fazer com você, mesmo você não sendo tão jovem. Existe um chamado de Deus para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Nós só precisamos atender a esse chamado e buscar em Deus e entender que chamado é esse, que forma Ele deseja que a gente atua nos nossos dias e na história. Amém? Então, é isso, gente. No próximo vídeo eu trago mais detalhes da história. E é isso. Tchau!